Meus irmãos, que possam sempre ser as nossas primeiras palavras a de um profundo agradecimento a Deus e a Jesus pelas oportunidades que nos concedem em nossas existências, sobretudo na noite de hoje. E que possamos, com o amparo da espiritualidade amiga, desta casa, da casa de Leon Denis, e com a vibração de todos os companheiros aqui presentes, possamos ter a possibilidade de trazer a nossa mensagem e termos uma noite de grande aproveitamento. A minha dificuldade está justamente no meu instrumento de trabalho, que é a voz. Com dificuldade em função dessa, não sei se é virose, se é gripe ou o que é, mas em questão de 2 dias eu fico basicamente sem poder falar. E hoje de manhã estava impossibilitada mesmo. Mas a gente vem fazendo esforço, pedindo a Deus e a Jesus que nos assista. Eu peço a todos a paciência, né, de me ouvir e que me sustentem com as vibrações de todos vocês. Nós aqui estamos na noite de hoje com uma incumbência muito agradável e bastante de grande responsabilidade. Convidar os nossos irmãos a meditarmos em torno da figura de Allan Kardec, do seu significado em nossas vidas, do seu significado dentro de tudo aquilo que se relaciona com a doutrina espírita. Nós sabemos que Allan Kardec é uma figura sui generis para todos nós. Dizia o nosso querido irmão, professor José Jorge, grande trabalhador da doutrina espírita, que ele era uma das pessoas que tivera 2 nascimentos, 2 datas natalícias, né? E realmente é uma pessoa, né? É uma personalidade muito importante, mas é uma pessoa que teve 2 datas, vamos dizer assim, podemos fazer 2 registros. O primeiro registro data de 3 de outubro de 1804, quando vem à luz aquele que recebeu na pia batismal o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. É uma criatura que, a princípio, não se tinha a menor ideia daquilo que ele representaria dentro da sociedade humana, principalmente dentro do campo, não vou dizer da religião, mas dentro de tudo aquilo que está voltado ao aprimoramento moral das criaturas. E, a 18 de abril de 1857, né, 53 anos depois, nasce Allan Kardec. É algo assim bastante interessante, porque a gente tem que parar e avaliar o que cada uma dessas personalidades, né, que essa criatura faz desses 2 momentos da sua vida. E nós vamos ver que os 53 anos iniciais são os anos de preparação de um espírito para o desempenho da sua grande missão ao chegar ao planeta Terra. E é tão importante essa missão que ele vai desempenhar que o mês de abril fica marcado para a família espírita. É um mês que nós dedicamos a diversas efemérides, não é? E no boletim da casa, inclusive, nós temos aqui os registros. Dia 1º de abril, Allan Kardec funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1858. Em 2 de abril de 1910, nasceu o nosso querido Chico Xavier. Em 11 de abril, daqui a um pouquinho mais, nós estaremos comemorando, né, mais um ano de desencarne do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. No dia 12, estaremos comemorando os 87 anos de desencarne de Leon Denis, patrono da casa que nós representamos. E em 1864, nós vamos ver que Kardec vai fazer chegar ao conhecimento de todos aquela que seria a base de O Evangelho segundo o Espiritismo, livro fundamental, livro de cabeceira para cada um de nós. E em 1857, no dia 18 de abril, nós comemoramos o lançamento de O Livro dos Espíritos, que de tal forma é reconhecido a obra basilar da doutrina,
que já temos, não é, por decreto aqui na nossa cidade, no nosso estado, 18 de abril é o dia do livro espírita. Mas, e onde é que entra, não é, Kardec? Aqui nós estamos vendo que Kardec ele surge em 18 de abril de 1857. Mas, normalmente, nós não fazemos muitas comemorações na data de nascimento das criaturas, não é? Entre nós nos lembramos do dia que chegamos à Terra, que é de muita alegria para todo um grupo familiar, não é? Mas só vamos realmente valorizar a caminhada de cada um de nós justamente no dia que a gente se despede, que volta para o outro lado. Porque é aí que nós temos a possibilidade de fazer toda uma análise do que foi o desempenho desta figura, desta criatura na face da Terra, o que ela deixou de bom para a humanidade, não é? E que se ela realmente foi útil aos seus contemporâneos. E, naturalmente, alguns extrapolam aquele instante de contemporaneidade e tornam-se figuras representativas mais de 100 anos. E aí estamos com Kardec, não é? Essa é a representatividade. E por que pensar Kardec? Por que trazer Kardec para a nossa vivência, para a nossa caminhada? Porque, como todo grande responsável pelo cumprimento de tarefas de caráter divino, de ordem superior, a sua vida tem exemplos marcantes para todos nós. São exemplos que vale a pena, né, nós pegarmos as obras, as biografias, as diversas biografias, porque cada uma vai enfocar um aspecto, e ali nós vamos encontrar, verificar o tipo de caminhada que aquelas criaturas fizeram, e depois olhar e dizer assim, parece que não foi muito diferente daquilo que eu vivo hoje. Mas ele tem um diferencial, ele foi determinado, ele fez um trabalho no sentido de uma elevação, não só de seu espírito, mas também no sentido de fazer com que as criaturas, com esse exemplo, procurassem tornar as suas vidas de grande valia, não só para aqueles com os quais convive, mas também para si próprio. Nós não vamos, muitas vezes, deixar os nossos nomes por aqui, mas aquilo que fizemos e que corresponde a uma verdade de ordem superior, vai dizer que nós um dia passamos pela Terra. Vai dizer que um dia nós fomos daquelas criaturas que soubemos, não é? Realmente, ao entendermos o sentido da reencarnação, tomar a parte que nos cabe na obra dessa mesma criação. Está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, né? Que diz que nós não estamos aqui só para espiar, para pagar, que é sempre a nossa base de reflexão, né? Eu nasci para pagar. Pagar o quê? Qual é a dívida que nós temos? Nós temos dívida conosco mesmo. Mas não é esse o sentido. Eu estou aqui porque vou ser missionário. Às vezes a gente não dá conta das tarefas mínimas que temos dentro da nossa família, e às vezes queremos abraçar o mundo, querendo nos tornar missionários. Com que objetivo? Só para deixar o nosso nome brilhando nos letreiros? Mas há um objetivo maior, um sentido maior da nossa presença. E a questão mesmo diz que Deus nos faz vir a encarnação e a reencarnação para assumirmos a parte que nos toca na obra da criação. Mostrando que o Senhor tem em nós, não é? Coloca em nossa mente, em nossa visão, o sentido de que seremos co-criadores com o Senhor, colaboradores com o Senhor. Então, dentro desse contexto, nós precisamos sentir Kardec, para dele tomar os exemplos e aplicá-los à nossa própria existência. Então, como nos fazem ver seus diversos biógrafos, não é? Kardec, nos seus primeiros 53 anos, foi aquele que se preparou. Foi aquela criatura que fez uma definição de vida.
desde a sua infância, não é? Vivendo, conhecendo a posição de seu pai, que era um jurista, convivendo com outras pessoas do mesmo naipe. No entanto, ele partiu para o processo da educação. Foi se preparar, estudando fora de França, já que as condições políticas da época não eram muito saudáveis. Seu pai achou por bem encaminhá-lo. Ele fez a fase do primário. Professores que estiverem presentes, desculpe a minha linguagem antiga, né? Porque já estou aposentado há algum tempo e essa mudança de linguagem, né, agora é Fundamental 1, Fundamental 2, eu não sei ao certo. Mas no primário, ele fez todo o seu estudo junto aos seus pais, junto à sua família. Mas para uma preparação melhor, ele foi encaminhado mais tarde para a Suíça, lá na escola, junto à Pestalozzi, onde na escola de Verdun foi se aprimorando, foi tendo seu espírito despertado para todo um processo relacionado ao trabalho que integraria mais tarde as nossas mentes. Nessa escola, ele teve um convívio com crianças de várias origens, de várias formações culturais, já que Pestalozzi, ele inicialmente tomava conta de 50 crianças, porém, mais tarde, devido a alguns problemas de ordem político, social, foi-lhe passado um maior número de crianças, então ele assumiu aquelas 150 crianças para orientação. E crianças que vinham de todas as partes, cada uma com a sua formação. E o interessante é que Kardec tinha uma origem católica. Inicialmente, a sua família católica, ele tinha essa formação. E no contato com as crianças, né, daquela escola, ele pôde conhecer outros pensamentos. Ainda mais que, bem próximo à Alemanha, onde mais tarde também ele vai fazer alguns estudos, o que acontece? Ele sofre preconceito. Aquilo que hoje em dia nós chamamos de bullying, né? Que não é uma coisa tão nova, é apenas um termo diferente. Isso faz parte das nossas infâncias. Quantas vezes nós fomos acossados pelos nossos companheiros, né, que nos apelidavam, falavam uma série de coisas. Eu mesma, nos anos de 52, meu pai foi servir em Belém do Pará. Era exatamente o momento da guerra da Coreia. E o que aconteceu? Ao chegar em Belém, fui para uma escola pública e lá eu era coreana. Então, os colegas me chamavam de coreana. Ah, chegou a coreana, né? Porque era o significado de uma coisa não muito positiva. E essa situação, né, está presente na infância, que ainda faz parte do processo que nós precisamos fazer uma renovação na mente desses espíritos que chegam. E Kardec sofria o preconceito dos companheiros evangélicos, já que ali predominava, não é, a religião evangélica. E isso lhe chamou a atenção, porque ele dizia, se Deus é um só, o Pai é um só, por que essas diferenças? Por que essa discriminação? Então, uma das coisas que aos 15, 16 anos lhe veio à mente trabalhar no sentido de descobrir quais eram os conceitos que pudessem unificar aqueles pensamentos e existir uma religião só, para que as pessoas pudessem pensar Deus e Jesus da mesma forma. Mas, não é, naturalmente, retornou mais tarde para a França, e lá na França, com base nos aprendizados junto à Pestalozzi, sua visão foi encaminhada para um outro aspecto da educação. Então, ele foi um dos grandes professores que a sociedade francesa conheceu. Foi uma das pessoas que muito produziu no sentido de elaborar normas, técnicas para a evolução da educação na França. Foi o homem do pensamento, sobretudo. Foi aquela criatura que procurou desenvolver o pensar. E com base nisso, né, o que é que nós vamos ver? Ele vai também dilatando a sua própria forma de pensar. E mais tarde, quando vem a ter conhecimento das mesas girantes, o seu espírito crítico vai entrar em funcionamento.
dizer como é possível, né, que um instrumento sem vida possa pular, dançar, responder a questões. Alguma coisa havia de diferente ali. E saiu em busca desse entendimento, desse esclarecimento, e ao constatar que as ditas respostas não eram dadas pela mesa, mas era o resultado de um contato, né, de outras mentes que se faziam presentes e que naturalmente havia coerência naquelas respostas, ele então disse: aqui existe um ato inteligente. Então nós temos que buscar compreender essas inteligências. E saiu em busca dessas respostas, saiu em busca, né, de todo esse, analisando aqueles acontecimentos, concluir que se todo resultado é um resultado inteligente, há uma causa inteligente por trás de tudo isso que precisava ser conhecida. E é quando ele então identifica os espíritos, identifica aquelas criaturas que, deixando o corpo de carne do lado de cá, no entanto, não estavam mortas para a vida. Continuavam e tendo a possibilidade de, através dos inúmeros fenômenos, trazer a sua contribuição aos homens que aqui ficaram. E isto, né, responde ou corresponde exatamente ao que está na página, não é, que aqui recebemos, saudando Allan Kardec, que Emmanuel nos diz, né? Leon Denis, o que é que ele como é que ele poderá ser reconhecido por nós quando, restaurando o cristianismo, né? O cristianismo junto a todos nós, ele se torna o apóstolo da verdade, esse que é o mensageiro da luz. E o apóstolo, nós sabemos, é aquele que trabalha no sentido de trazer as noções do evangelho para bem mais próximo de nós, esclarecendo-nos a mente ao longo do tempo. E Leon Denis, Kardec, né? Cabeça ainda está nas comemorações do Leon Denis, porque é o aniversário do patrono da minha casa, né? Então, ele, como também nos diz Emmanuel, é o explicador que foi anunciado por Jesus, que viria para colaborar, né, trazendo as palavras do Espírito de verdade. Esse mesmo homem, que a princípio nos parece, fez um trabalho assim, como que eu diria, não é que fosse um trabalho light, não é? Mas a princípio nos dá a sensação de que para ele as coisas foram muito fáceis, de que ele, não é, só teve o trabalho de assistir reuniões, de discutir com as pessoas em torno dos propósitos daquelas reuniões, de também, por sua vez, não é, dentro daquele contexto, pegar aqueles cadernos nas quais eram anotados como se for uma ata, as comunicações dos espíritos, que outros colaboradores, não é, que vão com ele trabalhar, lhe apresentaram. Foram 50 cadernos, onde, analisando cada situação ali apresentada, ele conclui pela existência efetiva dos espíritos, por esta possibilidade, não é, de compreendermos essa vida infinita e não ficarmos restritos, não é, apenas ao momento do nascimento e antes da partida. Porque quando a gente pergunta o que é vida, como é que a gente entende a vida, as pessoas ficam assim um pouco impactadas, não é? Imaginando que vida só existe entre o nascer e o morrer. Mas para nascer, há necessidade, já que os pais não formam espíritos, não produzem espíritos, de onde virá esse espírito? Para utilizar-se daquele instrumento, daquele uniforme que lhe está sendo preparado na gestação. E, por outro lado, fim da sua participação na vida material, para onde irá
aquela alma com todas as experiências vividas. Isso aí fez com que dilatasse em nós a noção de vida. A vida, ela já existia anteriormente e continuará existindo. Apenas, momentaneamente, nós nos vemos situados em um campo de ação onde nos perdemos essa percepção desta vida infinita e nos restringimos, né, a esse momento do nascer e ao morrer. Então, mas Allan Kardec, a sua experiência nesse campo não foi uma experiência, assim vamos dizer, light, desligada também dos bullying. Agora, já por uma sociedade mais adulta, por uma sociedade onde os homens podiam refletir. Tanto é que o Espírito de Verdade lhe diz, né, em 1856, e quem tem esse livro, O que é o Espiritismo, vai ali encontrar nas palavras de Henri Sauce, que na comemoração dos 27 anos de desencarne de Allan Kardec, traz ao conhecimento dos companheiros no local onde ele fora para fazer um discurso, né, para apresentar quem realmente era Kardec. E isso foi em Lyon, na cidade de origem de Kardec. Ele então faz uma referência àquilo que o Espírito Verdade vai informar a ele. E dizendo, desde o instante em que ele tem a noção de que em que ele estava envolvido era efetivamente a sua missão, ele viera à vida não somente para passar por o estágio, digamos assim, dos 53 anos iniciais, foi a preparação do espírito para o desempenho da sua missão efetiva. E aqui um parênteses, né? Quando nós falamos em carreira, em nossas existências, achamos que a carreira começou, né, no momento em que nos apresentamos no campo do trabalho. Passamos pela faculdade ou passamos por outras escolas, somos habilitados, então a nossa carreira começa aí. Não. A nossa carreira, ela começa lá com o próprio nascimento, na família em que nascemos, na assistência que nos foi dada pelos nossos pais, no encaminhamento para as escolas. Nós vamos sendo gradualmente preparados. Quando chega uma fase da nossa existência, que às vezes a gente diz assim, eu estou cansado de fazer essa mesmice, né? Às vezes a gente olha assim, puxa, meu trabalho é uma coisa, parece que não muda. De repente nós somos despertados para um outro campo de ação e é aí que a gente vai perceber qual era a nossa missão. Qual era efetivamente a nossa missão? Professores, as nossas tarefas, quando vamos às escolas e nos preparamos, curso de pedagogia, licenciatura, tenho a certeza que assim que a gente aposenta, aí é que vai começar o nosso viver. É aí é que nós vamos realmente sentir a que viemos na vida. É quando as janelas da vida se abrem e a gente passa a se aplicar com tal devoção, né? Porque antes era obrigação. Eu tinha que sobreviver, tinha que ter a minha condição de vida, então eu tinha que trabalhar. Né? Não ia ficar nas costas de papai e mamãe a vida inteira. Mas terminada a fase da obrigação, e quando a gente se percebe ainda capaz de raciocinar com saúde, mesmo que com as artrites reumatoides que estejam nos acossando, mas que a gente se sente ainda com capacidade de agir, de esclarecer mentes, de sermos ouvidos para aquelas criaturas que desejam uma ajuda, um amparo, aí é que começa o trabalho da nossa devoção. É aí que a gente vai entender qual é a nossa missão, porque a fase inicial foi de preparação. Então,
Os 53 anos iniciais de Kardec foram de preparação, mas a sua verdadeira missão, que era de ser, o que nos diz aqui Emmanuel, o explicador da doutrina, o explicador do cristianismo, renovando nos homens os conceitos que Jesus trouxera no passado, não seriam passados esses momentos com muita leveza. E diz o Espírito Verdade a Kardec: a missão dos reformadores é cheia de escolhas e perigos. A tua é rude. Previno-te, porque é ao mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. E lembremos que o surgimento de Allan Kardec foi praticamente um ato revolucionário dentro da sociedade, porque ele mexeu com as ideias, ele levou os homens a uma nova reflexão. Não creias que te seja suficiente publicar um livro, 2 livros, 10 livros e ficares tranquilamente em tua casa. Não. E aí vem uma expressão que a gente deve pegar assim, incorporar e avaliar a própria existência. É preciso que te mostres no conflito. E que conflito é esse? É justamente aquela situação de revolver as mentes. Ele não poderia somente trazer as obras à luz sem se mostrar, sem compartilhar, sem participar. Por isso a Sociedade Espírita de Paris é criada, para que, através das reuniões, através dos estudos, das análises dos fenômenos acontecidos, de todo aquele material que era a ele remetido, pudessem ele e seus companheiros continuar nas investigações e ampliar os ensinamentos que os espíritos traziam. Então é preciso te mostrares no conflito. Contra ti se assolarão terríveis ódios, implacáveis inimigos tramarão a tua perda, estarás exposto à calúnia, à traição, mesmo daqueles que te parecerão mais dedicados. Se nós tivéssemos informações desta natureza para a nossa caminhada de vida, o que é que nós faríamos? Eu vou encarar essa dificuldade toda? Né? Eu vou me expor diante da sociedade, da humanidade? Vão me colocar na cruz. Não é isso que a gente diz? Vou ser crucificado. Mas lhe disse o Espírito de Verdade que isso aconteceria partindo mesmo daqueles que te parecerão mais dedicados. As tuas melhores instruções serão impugnadas e desnaturadas. Sucumbirás mais de uma vez ao peso da fadiga. Em uma palavra, é uma luta quase constante que terás de sustentar com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e mesmo da tua vida, porque tu não viverás muito tempo. Ai, se dizem para a gente, olha, você tem só até 45 anos, e a gente vai, mas só isso? Eu tenho tanta coisa para fazer. Mas se nós transformarmos o nosso dia a dia no exercício de vida espírita, talvez, não é? Pelo desempenho, quem sabe, tenha um acréscimo, não é? Tenha assim um acréscimo. E, pois bem, mais de um recua quando em lugar de uma vereda florida não encontra sob seus passos senão espinhos, agudas pedras e serpentes. Para tais missões não basta a inteligência. Se na primeira fase de nossas existências nós trabalhamos muito o intelecto, há necessidade de, no meio desse caminhar, lembremos-nos que nós também somos coração. Há um sentimento. E então diz o Espírito de Verdade, é preciso, antes de tudo, para agradar a Deus,
porque o objetivo não é agradar aos homens, é agradar a Deus dentro do cumprimento de uma tarefa divina. Humildade, modéstia, desinteresse, porque abatem os orgulhosos e os presunçosos. Para lutar contra os homens é necessário coragem, perseverança e firmeza inquebrantáveis. É preciso também ter prudência e tato para conduzir as coisas a propósito e não comprometer-lhes o êxito por medidas ou palavras intempestivas. É preciso devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. E diz para ele: vês que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. E como ele, quantos outros homens, né, em nossa sociedade não fizeram esta mesma exemplificação? Vamos nos lembrar de Gandhi. Vamos nos lembrar mais recentemente de Nelson Mandela. Na luta contra os homens. E a sua luta não foi a luta armada, mas foi a luta visando, fundamentalmente, trazer à mente dos seus compatriotas uma nova noção de vida. E quanto ele não foi criticado, quanto ele não sofreu, né, com as tramas, foi parar na prisão. E a prisão para ele, o que é que representou? Foi momento de sacrifício? Sim. Ausência dos familiares, não compartilhar o dia a dia, do desenvolvimento dos filhos, mas a sua determinação no sentido de fazer com que a sociedade mudasse, que visse aqueles irmãos como seres humanos, contribuindo também na ordem das coisas para o desenvolvimento do próprio planeta. Isso não é ação de missionário? E missão, né, não se vive de forma assim tão... Não se vive assim de uma forma tão light. Como disse o Espírito Verdade, é preciso te mostrares no conflito. É preciso aquela luta dia a dia. E por isso Kardec, não viveu apenas ao lado daqueles que lhe compartilharam as ideias, mas viveu também ao lado daqueles que em determinado momento, o que fizeram? Lá na Espanha, foram queimadas as obras de codificação. E isso não foi dor? Isso não foi angústia? Isso não foi um momento quase que de abatimento? Mas queimem-se os livros, mas a ideia não foi queimada. Ela continuou. Ela continua chegando aos nossos corações. E Kardec, então, faz uma nota no dia 1º de janeiro de 1867, porque o Espírito Verdade lhe falou tudo isso em junho de 1856, dizendo-lhe o que seria o seu viver. E em 1867, basicamente 10 anos depois, Kardec faz uma nota a essas observações do Espírito Verdade e diz assim, que tudo se verificou exatamente como disse o Espírito Verdade. Nada foi, suprimido. Tudo aquilo tudo aconteceu. A Sociedade Espírita de Paris, vejam bem, tem sido um contínuo foco de intrigas, urdidas por aqueles que se diziam a meu favor, dentro da própria sociedade, Aí a gente traz para os nossos dias e vamos olhar as nossas casas espíritas. Como estamos dentro do contexto de vida de uma casa espírita? Estamos ombro a ombro, lado a lado, os braços dados uns aos outros para levar avante aquilo que é a divulgação da doutrina? Porque a casa espírita, como nós sabemos, está lá no Livro dos Médiuns, é a escola de almas.
E como escola de almas, elas vêm nos preparar para que nós entendamos, não é? Qual é a parte que está presente em nossas vidas, o que nos cabe realizar. Eu diria assim, não é só para a caridade material, mas acima de tudo é a caridade moral que nós precisamos realizar. Então, como ele diz, na sociedade espírita, na sociedade de Paris, era foco de intrigas. E como não devia doer no coração dele, né? Sentindo que estava fazendo um trabalho de ordem superior, amparado por esses espíritos elevadíssimos, e não via a compreensão dos seus pares. E diz mais ainda, eles me detratavam na minha ausência. Na minha frente era tudo flores, tudo sorriso, mas nas minhas costas me detratavam. Mas ele disse assim, entretanto, graças à proteção e assistência dos bons espíritos, que sem cessar me têm dado provas manifestas de sua solicitude, sou feliz em reconhecer que não tenho experimentado um único instante de desfalecimento, nem de desânimo, e que tenho constantemente prosseguido na minha tarefa com o mesmo ardor, sem me preocupar com a malevolência de que era alvo. Confiança, fé, realmente reconhecendo que ele era um instrumento, sim, mas reconhecendo que aquilo que ali viera a realizar era o fundamental. E ele diz mais adiante, numa das suas avaliações, que quando ele começou a se envolver com todo o entendimento, ele diz assim, que ele inicialmente trabalhava no sentido da sua autoeducação. Ele queria entender daquela ação dos espíritos para o seu próprio esclarecimento. Mas quando ele vê o vigor, quando ele vê o fundamento da doutrina, o fundamento dos ensinamentos espíritas, dos espíritos, ele diz assim, mas isso não é para um único homem, isso é para a humanidade. E é quando então ele vê que ali eu tenho que aprender a respirar direito. Porque é questão de abrir demais a boca e resfria a garganta. Porque ele via que ali ele encontrava a religião que iria unir todas as mentes. Já não era mais o catolicismo, não era mais protestantismo, não era religiões diversificadas. Ele ali encontrou todo o material que daria condições de que aquele anseio da sua juventude de encontrar um pensamento que fosse comum aos homens e estabelecesse a ideia de uma única religião, ele encontrou. Então ele se dedica ao processo não somente do seu esclarecimento, do seu aprendizado pessoal. Trabalha no sentido de trazer à luz todo aquele material para o aprendizado coletivo. E tanto é, não é, que nós vemos na palavra de Leon Denis, seu sucessor, que vai ser o consolidador da doutrina, uma vez que Kardec não teve tempo de experienciar os ensinamentos dos espíritos. A sua tarefa era de trazer para os livros a mensagem, era criar a obra que servisse de apoio para os homens do futuro. Tanto que hoje nós não precisamos estar evocando espíritos para o esclarecimento. Nós temos a codificação. E ali está, não um resumo, mas ali estão as bases dos ensinamentos que vão nos provocar a busca de mais esclarecimento. Então, mas ele não teve oportunidade, não é, de fazer esse exercício de vivência espírita. Porque, como nos dizem as mensagens, não é, ele
foi aquele lutador que tanto atuou no corpo físico, como lhe disse o Espírito de verdade, não é? A tua saúde vai ficar comprometida. E é aquele que, como a espada que vai abrindo, tirando os obstáculos do caminho para facilitar uma caminhada, e que vai e vem, precisa ser colocada novamente na bainha, ela entra e sai da bainha, ela acaba, não é? Furando a bainha, rasgando a bainha. E foi o que aconteceu com Kardec. Em 31 de março, já de 1869, já, né, chegando ao final da sua obra, tanto que a perspectiva dele era na sua última grande obra, que é assim que eu considero, porque ali nós temos a maturidade do pensamento de Kardec. São 11 anos preparando e trazendo à luz os ensinos dos Espíritos, desde 1857, ao chegar 1868. Ele traz à luz aquela obra que nos mostra, não é, todo o amadurecimento do seu pensar em torno da doutrina dos Espíritos. E essa obra é a Gênese. A Gênese, que é realmente o pensamento de Kardec levado ao mais alto, sem que isso signifique dizer que não tem a colaboração dos Espíritos. Mas ele pretendia que essa obra viesse à luz mais ou menos em 1870, 71. Mas os Espíritos lhe disseram: avia-te, porque a grande hecatombe não proporcionará condições de que as pessoas parem para refletir em cima de uma obra de caráter filosófico. E ele, então, traz à luz, em janeiro de 1861, esta grande obra. E em 1869, ele se despede da sociedade, dos homens, retornando ao mundo espiritual através do rompimento de um aneurisma. Mas este espírito, esta alma, este trabalhador incansável, conseguiu, não é, por esta sua dedicação, por esta sua determinação e, sobretudo, pela obediência às determinações divinas, às determinações superiores, ele conseguiu marcar o seu espaço dentro da sociedade. Conseguiu marcar, deixar plenamente claro, como muitos outros que hoje em dia vêm também deixando marcada sua presença junto a todos nós, mas uma presença que faz com que, elevando os nossos pensamentos, nós agradeçamos a eles por terem existido. Agradeçamos a eles pela oportunidade de terem estado presentes entre nós. E o nosso agradecimento só pode ser maior na medida em que nós nos determinamos a também seguir seus passos, a também aplicar em nossas existências, né, a vivenciar as nossas experiências, lembrando que, afinal de contas, se eles puderam, por que também nós não poderemos? Mas hoje em dia, e nós hoje em dia temos a facilidade que ele não teve no passado. Nós hoje em dia já substituímos a máquina de escrever pelo computador. E ele, no passado, ele tinha que escrever, como Leon Denis, né? Tinha que pegar a canetinha de pena, molhar no tinteiro para escrever. E ele também, da mesma forma. Nós hoje em dia temos a luz elétrica a nos proporcionar condições de visibilidade nas mais diferentes horas do dia. Temos tanta coisa, as informações que vêm, já não precisa mais pelo correio, por e-mail, não é? O correio eletrônico, na mesma hora do acontecimento nós temos as informações. E o que é que nos falta para continuarmos no processo, não é, de sermos úteis, de servir à sociedade como serviu um Allan Kardec?
É só lembrarmos que nós temos os momentos de nossas existências em que exercitamos as nossas obrigações, mas terminada a fase da obrigação, quanta coisa ainda podemos realizar. Outro dia, conversando em nossa casa, estudando o Livro dos Espíritos, em torno do tema trabalho, né? A lei de trabalho, veio-nos a hora da conversa com os companheiros aquela visão. Quantas criaturas aptas ao serviço, com conhecimento, com capacidade ainda de, eu digo assim, ver, por exemplo, a nossa juventude, que está sem lideranças. O craque está aí, se tornou o grande líder. Mas quantos de nós temos ainda a força, condições, conhecimento para chegarmos junto a esses jovens e ajudá-los também no seu processo de elevação, de desenvolvimento intelectual e moral? Por favor, não estou fazendo referência, não sei se aqui existem pessoas nessas condições, mas não é uma agressão. Mas quantas vezes a gente passa pelas pracinhas e está todo mundo jogando carta, né? Está naquelas mesas jogando dama, está naquelas mesas jogando conversa fora. E às vezes a gente poderia ter 1 hora, 2 horas por dia, que fosse possível, para ouvir. Porque essas pessoas que estão nesse momento vivenciando essas dificuldades que a gente vê, e a gente reclama das violências e uma série de coisas, mas será que a gente teria condições, se sentiria estimulado a pelo menos oferecer o ouvido para ouvir o que aquela alma traz de angústia, traz dentro de si, que precisa apenas de uma palavra? Ela não quer receita de bolo, porque se receita de bolo resolvesse, as nossas vidas seriam bem diferentes. Receita de bolo para os outros, não. Mas nós podemos ajudá-las a reflexionarem, sem agressões, sem acusações, mas dizendo: você é meu irmão, vamos juntos encontrar uma solução. Quem sabe você, lançar para fora as suas angústias, você encontra a razão das lutas pelas quais está passando. E Kardec fez isso. Ele nos ensinou exatamente isso. Outro dia eu ouvi do meu irmão, não sei se ele já esteve por aqui há algum tempo, Paulo Cordeiro. Ele é trabalhador também da doutrina, hoje está do outro lado da vida. E um dia desses, foi em fevereiro, ele, no culto do Evangelho no Lar, que se realiza todo o 3º domingo de cada mês, o culto de fevereiro foi em casa da família dele, né? Casa da minha cunhada. E, ao final, foi ele quem trouxe a mensagem através de um dos médiuns da casa. Falou conosco das suas condições no mundo espiritual e deu estímulo a muitas pessoas. Porque a casa tem um trabalho itinerante, que é composto pelo grupo de divulgação Leopoldo Machado. É o patrono desse grupo. E ele fazia parte. Então, tem meses que a minha cunhada está pelo Brasil afora feito cigana, levando com a caravana os estudos de doutrina espírita, né? E o Paulo fazia parte. Então, trouxe o estímulo para todos. E, ao final, ele virou-se para mim e disse: mana, preste atenção. Primeiro, eu dei um recadinho para a mamãe, né? Para a mamãe que fez 95 anos agora e está lá trazendo também a sua contribuição em nossas vidas. Mas ele disse assim: mana, preste atenção. Mesmo com todas as dores que você estiver sentindo no corpo, porque de hora que eu reclamo, eu digo: ai, meu ombro, meu joelho, né? Ai, dor aqui, dor ali. Ele disse: mesmo com todas as dores no corpo físico, não te afastes do trabalho do bem. Não te afastes do trabalho do bem. E Kardec, mesmo com a saúde sendo gradualmente debilitada, como Leon Denis, que ficou cego,
mas que não deixou de trazer a sua contribuição, fazendo com que viesse à luz obras esplendorosas, com todas as dificuldades, com todas as dores. Vamos trabalhar no bem. Vamos fazer como Kardec, tomar a parte que nos toca na obra da criação e levar a doutrina espírita, não só pela palavra, mas com o nosso exemplo, servindo em nome de Deus e em nome de Jesus. Eu não quero dizer que no futuro o nosso nome não vai ficar marcado no calendário, mas no coração de alguém ficará aquela lembrança. Uma boa alma passou junto na minha estrada e me ajudou de alguma forma. Façamos isso, mas digamos a Allan Kardec: bendito sejas, que onde estiveres receba o nosso agradecimento e que Deus continue te abençoando e que em outras oportunidades tua palavra segura chegue a todos nós com o mesmo estímulo a nos conduzir para a frente e para o alto. Graças a Deus.